O Grêmio venceu na Arena e garantiu a classificação para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. Com dificuldades no primeiro tempo, no segundo o tricolor deslanchou e goleou o Santa Cruz aqui na Arena com um festival de gols, mas principalmente grandes estreias dos novos reforços e também uma nova baita partida de Gustavo Nunes, que virou pauta para outros jovens na entrevista coletiva. A gente fala sobre isso depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão aqui pra gente falar sobre a vitória do Grêmio contra o Santa Cruz, uma vitória por 6-2, uma goleada, que foi construída no segundo tempo, porque no primeiro o Grêmio, apesar de ter conseguido um 2-0, teve muitas dificuldades com o time, que o Renato já vinha montando praticamente em todos os jogos, com exceção de Gustavinho. E ele foi o grande expoente ofensivo do Grêmio na primeira etapa. Foi dos pés dele que o tricolor abriu 2-0 e parecia que ia ter uma vantagem tranquila durante toda a partida. Mas aí no famoso Nana Neném do Renato, o Santa Cruz acabou empatando e aí no intervalo, depois de algumas vaias para alguns jogadores do Grêmio e também pelo resultado da partida, o Renato resolve mexer, acaba mexendo no meio de campo e colocando os dois reforços que chegaram estavam entre os relacionados, Duqueiroz e Pavon. E foi dos pés deles, mas principalmente de Pavon, que o Grêmio construiu essa vitória. Grandes estreias dos dois jogadores, o Pavon com 2 assistências e um gol, talvez tenha sido um dos principais destaques do jogo. Deu carrinho, marcou forte, deu drible, foi pra cima, caiu nas graças da torcida com apenas 45 e alguns quebrados jogados. Já mostrou para que veio e mostrou também que o investimento feito pelo Grêmio vai fazer diferença durante a temporada. O Duqueiroz acabou entrando no meio, na função que fazia o Cristal, o Renato botou um tripé de volantes e ele também agregou muito. Foi um motorzinho do Grêmio no meio campo, ajudou muito na construção das jogadas, fez tabelas com o Duqueiroz e quase marcou um golaço. Nos pés deles, então, o Grêmio construiu essa vitória por 6-2, com direito a gol de João Pedro Galvão. Na coletiva, Renato deu algumas pistas em relação ao que pode acontecer no Clássico Grenal. A primeira delas é uma repetição de time ou até uma recolocação de Pavon e Duqueiroz, que me parecem muito entrosados e já prontos para serem titulares do Grêmio no próximo jogo. Aí fica a dúvida de quem sai. Vai ser o Cristal? Vai ser o João Pedro Galvão? A gente só vai descobrir aí durante a semana também, nas vésperas do Clássico, mas que terá mudanças me pareceu muito claro. Outra coisa que me pareceu claro é a dificuldade que o Grêmio vai ter defensivamente. O Renato falou sobre isso, o Grêmio voltou a tomar gols e para um time que nunca tinha feito 2 gols ainda nesse ano, e o Renato explicou que o time dele é muito ofensivo, que ele prefere tomar gols, mas fazer mais, que para ele assim tá bom, tomando um fazendo 2, tomando 2 fazendo 3, e me parece que esse vai ser um problema recorrente mais uma vez na temporada, assim como foi também na última. Renato também falou sobre Diego Costa e sobre a possível estreia dele no Grenal. O Diego, como a gente já trouxe aqui, pediu uma pré-temporada para Renato Portaluppi e isso deve acontecer. Cerca de 15 dias ali ele vai acabar ganhando do treinador e também da preparação física para estar apto. A sensação que eu fiquei é de que ele deve ficar fora do Grenal, mas nunca se sabe, é um clássico, esse tipo de jogador gosta de jogar essas partidas e aí durante a semana vai ser reavaliado também, vai conversar com o Renato sobre essa possível estreia dele já no clássico do próximo domingo. É uma semana toda cheia de trabalhos, o Grêmio vai folgar amanhã, mas já deve se representar na segunda-feira, trabalhando em função do jogo contra o Internacional. E aí vamos à grande pauta da coletiva para mim, que foi o aviso do Renato aos empresários dos meninos. Porque hoje o Gustavinho jogou, foi titular, talvez tenha feito sua grande partida com a camisa do Grêmio, são 3 jogos seguidos onde ele vai muito bem, teve um gol e uma assistência no primeiro tempo, também dividiu o protagonismo com o Pavon no segundo tempo, um jogador que realmente está se mostrando muito especial e a gente precisa ter olho e calma nesse menino. E aí, ao ser perguntado sobre isso, o Renato, claro, falou que o menino está indo muito bem, que ele está conseguindo jogar, que está mostrando seu futebol, que parece um adulto dentro de campo, mas o Renato aproveitou isso para dar um aviso para todos os empresários das categorias de base, mas me pareceu um aviso muito especial para o empresário do Jardiel. O Renato disse que o empresário e a postura do Gustavinho devem ser tomadas como espelho e exemplo
para os outros empresários dos meninos da base, porque o Gustavo teve paciência, conseguiu acertar com o Grêmio nos moldes que queria e hoje está conseguindo demonstrar seu futebol, inclusive atingindo gatilhos que fazem com que ele ganhe o maior salário. Então o Renato foi muito incisivo nisso, fez uma cobrança inclusive para alguns meninos, porque já poderiam estar sendo utilizados e não estão, porque os empresários estão fazendo jogo duro na hora da renovação e, como eu disse, me pareceu um recado claro e direto para o empresário e também para o staff do Jardiel, que já podia estar ganhando oportunidades, já podia ter sido inclusive titular lá em Erechim contra o Ipiranga, e a gente espera que esses problemas sejam resolvidos, assim como foi com o Gustavinho, e o Jardiel volte a ganhar oportunidades, comece a ganhar oportunidades para mostrar seu futebol, inclusive na partida contra o São Luís da Recopa Gaúcha, que deve ser mais uma vez com um time alternativo. O Renato está bem incomodado de não estar podendo usar esses jovens jogadores. A gente segue atualizando o Grêmio por aqui e vai também trazendo sempre novidades para vocês a respeito do Tricolor. Um grande beijo para todo mundo e sempre lembrando, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like e também o teu comentário sobre o jogo de hoje, o que tu achou do Grêmio aqui na Arena contra o Santa Cruz. Beijo!